Pessoal, então vamos mais um vídeo sobre religião e espiritualidade. Vou tentar falar mais de espiritualidade hoje do que religião, porque já ficou bem desconstruído esse conceito, né? Que é uma caixinha, várias pessoas já chegaram a mim, há comentários, às vezes no próprio YouTube, às vezes no privado, particular, ainda tem pessoas que não gostam de se expor, para dizer que sim, concordam, a religião é uma caixinha, eu quero sair dessa caixinha, não sei como sair da caixinha. Só que a religião é apenas uma das caixinhas. Você pode sair da religião, porque tem diversas pessoas que estão fora da religião, ateus, agnósticos, e estão dentro da caixinha. Outra caixinha, a caixinha do sistema, e também se coloca dentro de outra caixinha egóica. Então, no final das contas, tudo alimenta as caixas onde eu me encerro. Por quê? Porque eu tenho medo de ser livre. Porque eu tenho medo da luz, do amor, da expansão, de alcançar essa dimensão que é minha, que é da minha natureza. E que vai ser comentado, inclusive, em projeção astral, que a projeção astral é justamente você encarar, assumir a sua dimensionalidade. Não é para sair por aí fazendo trabalho para lá, trabalho para cá. A gente tem muito trabalho para fazer nessa realidade do que ficar inventando. Eu não faço nada aqui, né? Eu tenho uma vida de funcionário público, mas quando eu durmo, nossa, vocês não sabem quanto trabalho eu faço. Isso é hipervalorização, isso é egóico, tá? Não existe isso. Você não viria para cá para viver uma vida medíocre, às vezes, tola, para só depois que você dorme, você sair e salvar todas as pessoas, curar uma série de pessoas que não tem mais corpo. E por todos os relatos de EQM, quando você está fora do corpo, você não sente dor, não está sofrendo, não está doente, não está com Alzheimer, não está perneta, até perneta você não está. Porque relatos de EQM de pessoas que perderam a perna ou que tiveram a perna amputada, estavam andando com as duas pernas na outra dimensão. Porque a realidade física é a realidade física, nós estamos experimentando essa realidade, nós viemos aqui para experimentar essa realidade na sua totalidade e a partir dessa totalidade expandir essa experiência física aqui para dimensões ainda possíveis e alcançáveis a partir do físico que a gente chama para além extrafísico. E só chamamos de extrafísico ou metafísico ou além do físico porque tivemos um cerceamento disso, uma proibição, um obscurantismo, uma caixa, né? Uma ideologia coletiva que se colocou e que se diz não se sai do corpo, não se percebe as coisas. Foram tantas negações que se negou a expressão da sensualidade no sentido não doentio, hipertrofiado que eu estou falando aqui, a sensualidade de você se encantar, ter êxtase ao ver uma cor dessa, uma flor dessa, um pôr de sol. Você não pode nem falar a palavra êxtase para determinadas pessoas que estão dentro de uma caixa muito, muito fechada, que acham que você está sexualizando a natureza, a sua experiência, que é outro problema seríssimo que está dentro dessa caixa coletiva. Nós giramos, giramos, giramos e vamos parar na questão sexual. No sexo, pode, não pode, isso, aquilo, sexo é mental, não é mental, é sensorial, não é sensorial, o que é êxtase? E aí vamos lá, o anjo comeu o fruto, a serpente, tudo isto uma mitologia super mal compreendida e hiper manipulada a ponto de originar o que a gente está vendo de uma anarquia coletiva, de uma hipertrofia
doentia de toda uma sociedade, de toda uma raça, eu diria, que está de norte a sul, leste a oeste, e não só nos países do terceiro mundo. Então, o que a religião tem a ver com isso? Tudo. Tudo, porque foram eles que inventaram tudo isso e este tabu. As sociedades ditas primitivas, e a gente sabe disso por relatos portugueses, tá? Vou pegar só os relatos portugueses, profanaram a maneira como aqueles índios viviam aqui. Como eles viviam? Eles viviam como animais. Animais diz você. Animais diz você, que animais não criam deuses, não têm rituais, não plantam, não, sabe? E os índios tinham sua agricultura, pesca, caça, seus rituais, sua música, tinham seus processos de cura, né? As suas pagelanças, suas festas. Animal não faz isso. Aí vem o homem branco com a sua civilização, com a sua religião de caixinha, tão bonitinha, e olha para as índias nuas e diz o quê? As vergonhas delas estão de fora. Vergonha. Então, Deus criou um corpo que tem partes vergonhosas. E a partir daí foi todo um outro processo, e vergonha, porque que é vergonha? E é uma hipertrofia de uma sexualidade. No falo, é uma ideologia falocrática, hipertrofiada, e deu origem a isso tudo que a gente está vendo dentro dessas religiões, chamadas religiões monoteístas, que segue o Deus de Abraão, de Moisés e de Abraão. E todo o problema está em relação a isso. Qual é o pecado original? Segundo essas religiões, o pecado original é o pecado sexual. E não seria. O original é o pecado do orgulho, da prepotência. Eu não tinha que fazer algo, foi avisado e eu fiz. Esse pecado, ninguém mexe. E é o principal. É a origem de todos. Digo pecado como desvio, como erro mesmo. Quando eu me orgulho e me acho mais do que eu sou na minha dimensão, eu já estou na desmedida. Aí eu vou reivindicar a filosofia grega. O que é a desmedida? Quando eu me passo, quando eu passo da minha dimensão. Qual é a minha dimensão? Neste mundo, eu tenho uma certa limitação física, né? E a minha dimensão, né, sensorial, ela não afeta a liberdade do outro, mas quando eu ajo em desmedida, eu afeto a liberdade do outro, eu erro, eu mato, eu roubo, eu tiro a mulher do outro, eu invado. É quando eu estou na desmedida. Eu tenho o meu pedaço e não fiquei satisfeito. Eu estou na desmedida do meu desejo. Não é todo desejo que gera mal-estar e sofrimento. Quando a gente tem filosofias assim, como no caso do budismo, é para conter realmente as pessoas, porque as pessoas estão se passando. Então, eu não tenho que desejar mais. Como assim eu não tenho? Eu tenho minha liberdade. Sim, você tem que desejar mais até onde cabe a você entregar isso para você mesmo. Eu quero mais, mas não explorando o outro. Ninguém fala, eu quero mais luz, mais conhecimento, sabe? Ou até mesmo mais beleza, assim. Não vai ficar. E seria positivo, você quer entrar nessa desmedida, você entre. Agora, eu olho para o outro e expando a minha desmedida, invadindo o espaço do outro, eu já estou no desvio. Então, o erro é, você tem 10 árvores frutíferas nesse belo jardim. De todas essas frutas, você pode comer. Menos de uma. Ai, todo mundo já falou sobre isso. Por que falou isso? Por que era melhor não ter colocado? Então, por que botou aquela coisa? Para justamente o ser humano aprender a ter medida. Simples. Educacional.
Não abre aquela porta. Eu vou lá e abro. Abro só porque você falou, me deu vontade. Então você tem uma índole ruim. Índole. É dentro. É algo que tem que ser limpo, transmutado. Não justifiquem. Se eu falo proibido aí que dá vontade, só para doido. Eu nunca tive. Vamos roubar para sentir uma sensação. Por que eu preciso de uma sensação na minha barriga? Sentir medo, porque eu não estou conseguindo sentir o quê? As emoções superiores e as sensações superiores. Eu vou para uma exposição, eu vou para um pôr de sol, eu vou para um jardim e eu tenho uma sensação, um sentimento muito mais intenso e maior do que me espremer de medo, me contorcer de medo. Tanto é ruim, tanto afeta, que a pessoa se urina de medo. Ou até defeca. Então, mexe com o corpo físico a um ponto nocivo. Porque você joga ali um hormônio no seu sistema nocivo, que até a medicina sabe, a ciência sabe, que é o cortisol. Ele suja seu organismo. Ele te prepara para uma defesa e só. E depois você sofre as consequências. Então, o medo é nocivo. Todo mundo toma remédio anti-estresse, né? Anti-estresse. Eu não quero estresse, o patrão me estressou, o trânsito me estressa, mas vejo filme de terror. Mas vejo filme de suspense. Eu preciso mexer com a minha barriga para sentir que estou vivo. Eu coloco mais elementos de estresse. Eu alimento a minha cabeça com notícias o tempo todo, e isso o sistema faz, que é o terror, né, que vem pela caixinha, faz o tempo todo, e as pessoas depois disso querem encontrar Deus. Que é silêncio, que é paz, que é amor, que é calma, que é luz. Então, o ser humano, ele tende à desmedida, já diziam os gregos. Só que na tragédia grega, né, que é uma filosofia trágica, quando você se permite essa desmedida, quando você entra nessa desmedida, você não determina mais o seu destino. Você abriu mão do seu livre-arbítrio e você é determinado. E se chama a moira. A moira é justamente o que está traçado. E você só entra na faixa da moira do destino porque você caiu na desmedida. Você foi além do que você podia, do que você devia. Então, você pode ler isso hoje. Quando algumas pessoas dizem que você não tem livre-arbítrio, é porque você já está na desmedida, já está entregue ao destino desta liberdade dada a você como desmedida para você fazer o que você quiser, invadindo a liberdade do outro, seja numa comunidade, seja numa sociedade e seja na sua célula familiar. Porque os problemas familiares, eles são frutos da desmedida. Eu casei, né, um homem e uma mulher, mas eu não quero me cercear. Eu quero agora ter a mesma vida de solteiro, mas quero ser casado, tanto ele quanto ela. Aí já começa a discussão, porque eu estou na desmedida. Eu quero isto e aquilo, é ou isto ou aquilo. Você quer total liberdade? Não case. Você quer ter a liberdade de entrar e sair como quiser sem dar satisfação? Não case, namore. Para isso existe namoro. A sociedade hoje não permite. Você vai para o hotel, você namora, né? Faz com uma, fica com duas. Nenhum problema nisso. O que vê problema nisso é a moralidade falsa. É o falso moralista que começa a dizer que você não pode, você não pode, você não pode. Agora, não coloca uma terceira pessoa neste
nesta equação. X, Y. Evita o Z. O Z é a desmedida. E o Z, ele vai prender como moira, como destino, a vida do X e a vida do Y. Que resolveram se juntar, não pensaram, tiveram uma terceira, né? Um terceiro elemento, e agora tem que cuidar do terceiro elemento. Aí o Y diz, não quero. Ou o X, não, isso é demais para mim. Agora, e o Z faz como? Ele foi jogar no mundo. Amanhã ele vai repetir a mesma coisa com o X, com o Y e com os outros. Então isso vira uma bola de neve. Isso não é uma equação muito difícil da gente entender matematicamente. Estou colocando uma linguagem bem matemática para evitar ideologias. Porque isso é matemático. Isso é bem claro, isso é grego. Isso é clássico. Tá? E eu falo disso porque minha tese é sobre o trágico. Eu tenho uma tese sobre filosofia trágica, que é exatamente isso. E o retorno desse trágico no mundo moderno com a tragédia de que? Fausto e Mefistófeles. Que revela justamente os perigos da caixinha também. Que é a desmedida de Fausto, de querer tudo, e Mefistófeles que fala, ok, mas isto é um acordo. E um acordo tem contrato. Eu te dou isto, isto e isto, e você me dá em troca você, a sua alma. O que é a sua alma? A sua liberdade. Então o pessoal vira e fala de jacaré, de arcodo, de chip, de implante, isso aqui, e esquece o basicão que já estava ali, ó, sendo contada essa história desde o final do século XIX. Que é o retorno do trágico a essa sociedade moderna que estava vendendo a sua própria alma para um sistema. Já vem vendendo, né? Só que agora é muito mais. E não se trata de vender alma para uma mais-valia de capitalismo, ou uma menos-valia de um socialismo, ou de um comunismo utópico. O próprio nome diz comunismo utópico, e todo mundo fala de comunismo, né? Então, veja, eu fiz um caminho de espiritualidade, mas este caminho não é desconectado com tudo isso aqui. Isso aqui não é um chroma key, tá? Ó, vou pegar, hein? Me perguntaram onde que eu peguei esse chroma key, ó. Tá? Então, isso não é um chroma key. Esses livros aqui foram lidos, foram estudados, tem tese. Então, não tem essa coisa de fazer desconectado. Se eu fizer um caminho de espiritualidade, Cristina, quem eu vou ser? A mesma coisa que você está sendo. E melhor. Porque o caminho da espiritualidade pressupõe uma ética. De você começar a dimensionar o seu trabalho. Como eu já falei em outros vídeos, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer bem esse trabalho? Ser enfermeira, ser médico, ser, sei lá, motorista de ônibus, maquinista de trem. O que você tiver que você escolheu, o que foi o possível para você fazer como trabalho naquele momento, faça bem. Não quer dizer que você vai morrer naquela profissão também não, você pode ir mudando. O importante é a ética, é você ser útil para você e para o outro, mas também não tem que se sacrificar. No caminho da espiritualidade não tem sacrifício para o outro nem para a sociedade. O sacrifício, você sacrifica teu ego para si, acaba com ele. Tira a tua vaidade. Acaba com o teu orgulho. Eu desafio. Eu desafio cada pessoa que fala de espiritualidade me trazer a vaidade e orgulho aqui no saquinho. Ó, tá aqui. Não tenho nem vaidade nem orgulho. Tal. Porque hoje o que a gente vê na rede são as pessoas ganhando dinheiro com isto. Espiritualidade e religião. Cada vez em vídeos mais ricos. Aqui, ó, eu vou mostrar para você a chave da espiritualidade. E mentem descaradamente. Não estão inocentes, ingênuas. E eu ia falar também disso. Cuidado com as manipulações e as falácias dentro desta rede. E vocês veem assim, fulano é legal, ciclano não sei o quê. Eu vi esse vídeo, o que você acha? Eu falei, eu não gosto de discutir crença
dos outros. Eu estou desconstruindo, em geral, independente do fulaninho A, B ou C. Eu não quero saber se o Alberto, Bernardo, Atlas, Odin, Thor, Mariazinha, Cristininha, estão adeptos disso. Não me interessa a pessoa, ela pode estar enganada e eu posso ajudá-la se ela quiser. Se todos nos dessemos o braço agora para desconstruir esse sistema, não é revolução, não é destruir, é desconstruir as ideias que te amarram nesse sistema e que impede você de ampliar o teu ser, de buscar sua espiritualidade, sua verdadeira liberdade. Sua verdadeira liberdade não é fazer o que você quiser. Eu posso. Ou então eu faço o meu melhor. Você não está sendo legal. Você não está sendo ético quando você fala essas coisas. Veja, são frases hoje do sistema e toda frase que é repetida demais no sistema, que ecoa, gente, é uma mentira. Coloca logo assim, sabe? Que vocês já vão... Ah, é uma mentira. Mas vocês não querem que seja. Vocês querem que seja uma verdade. Vocês querem que o governo diga a verdade para vocês. Vocês querem que o outro diga a verdade para vocês. E eu fico aqui desconstruindo e as pessoas ficam incomodadas. E tem que desconstruir. Alguém tem que fazer esse papel. De tirar. Sabe? Esse tem que. Eu não faço projeção astral para trabalhar em hospital nenhum, porque não tem hospital, gente. O dia que o corpo astral estiver doente a ponto de ter que ter um médico para tratar, tá frito, perdido. Sabe? Senta e chora. Não existe isso, gente. Doentes mentais? Eu estou tratando doentes mentais lá do outro lado? O que eu estou tratando? Pessoa sem pé? Não tem pé, gente. Não tem pé. Corpo astral tem a forma que você quer. Se o corpo astral tem a forma que você quer, e se ele se deforma, foi você que deformou, você que vai ter que recompor. Ninguém vai fazer isso por você. Porque é você. Você é esta unidade carbônica enquanto você está aqui. Você tem que cuidar. Mas você não é só isso. Isso aqui eu já falei, é a unidade carbônica. Eu preciso dela aqui para uma série de questões. Vivenciar a vida física, conter um pouco justamente esse lado dos desejos, que é aqui que eu sinto menos, para não fazer besteira, para evoluir, para iluminar essa caixa. Então, eu tenho uma responsabilidade porque fui eu que vim trazendo energeticamente, densificando para formar isso aqui. Quando eu sair do corpo é apenas se projetar para um pouco além dessa unidade carbônica, ela continua funcionando. E você tem consciência dela. Você sente que já é no seu corpo? Claro. Só que eu não sinto enquanto corpo, justamente que a gente não sente a dor, não sente a dor de barriga. O cego, quando sai cego? Não, gente. O surdo não escuta? Escuta. Então, é o corpo que teve uma deficiência, que as pessoas não acreditam em regeneração, a ciência não deixa você acreditar, embora vive falando de placebo, placebo parece que é uma coisa que você é bobo e que não existe, mas acontece que quando eu falo que pelo efeito placebo 10 pessoas ficaram curadas, o efeito placebo deveria ser uma droga mais cultivada, porque ele é mais barata e é à mão de qualquer um. Vamos botar a cabeça para pensar. Acho que esse é o que mais falta no mundo. Cabeças pensantes de verdade. Não reproduzindo. Não fazendo eco, que nem papagaio de tudo que escuta. Eu não faço eco. Eu questiono. E eu não sou um ser de outro planeta. Eu não sou uma pessoa que fiz vidas e vidas e vidas, como já me perguntaram. Não foi de outras vidas que você já trouxe. Não, eu fiz muita coisa aqui. Eu sofri como vocês, eu questionei como vocês, só que eu não me conformei. O que eu digo? O que eu posso dizer que eu sou diferente é que eu sou ousada, teimosa, rebelde, fui chamada de lapassionária na faculdade, no ensino médio eu era diabo louro. Eu tenho algum motivo, né? Eu não me conformava, mas não no sentido negativo, nem de destruir nada, nem de me destruir. Eu não era rebelde que ia fumar maconha e me drogar. Pra quê?
Eu tô atingindo quem? O cara que diz que eu não posso fumar e eu tô fazendo escondido? Ou estou atingindo a mim? Estou prejudicando a mim? Nunca me embebedei. Por quê? Pra que eu vou fazer isso? Pra enriquecer a Ambev? É isso? Eu quero que ele fique mais rico, então vou beber, beber, beber e estragar. Aí vou dar dinheiro para a Ambev, vou dar dinheiro para os médicos, vou dar dinheiro para a indústria farmacêutica e a idiota aqui, né? Ficou sem dinheiro, sem saúde, sem nada, porque saí bebendo. É um pouquinho de cabeça. Aí quando eu falo isso, eu penso, porque as pessoas não pensam as emoções. Assim, as emoções são mais fortes que você. Então vamos resolver o problema das emoções. Vamos baixar a emoção. Para isso existe corpo. Para baixar as emoções. Então, baixa a bola, diminui menos, pensa mais, um pouquinho mais. Não estou falando para você ser um filósofo, um iluminado, não. Estou falando para pensar um pouco. Dentro daqui, ó, da normalidade. Isso aqui, ó, é faculdade, é estudo, é sentar aqui e ler. Trouxe aqui para vocês filosofia. Filosofia ocidental. Simples. Tá? Pessoas que pararam para pensar. Não estou dizendo que cada autor desse tem toda a verdade, mas eu, chegando no século XXI, se eu leio todo esse processo, eu tenho mais condições de alcançar uma verdade se eu não acreditar na porcaria da mídia e de tudo que vão colocando para mim. Não são os outros que vão dizer para mim. Eu consigo ler e dizer o que está aqui. E se não, eu tenho que buscar. Vou fazer um curso de português de novo, de língua portuguesa. Vou melhorar. Aliás, o nosso curso de português, de língua portuguesa, e como professora eu posso dizer para vocês. A gente está... Portugal já é aqui, a gente já está aqui embaixo. Hoje, né, já nem quero ver mais. Nem quero ver. E não se trata de ideologia, se trata de se eu não tenho a língua materna na ponta da língua, né? Como que eu vou pensar a mim, o mundo, como que eu vou fazer isto? A inteligência intrapessoal e interpessoal e intrapessoal, eu faço através da linguagem. Eu, no vídeo sobre terapia floral, o último, eu vou deixar o link aqui embaixo, vocês vão ver que o que eu fiz ali foi uma anamnese através da linguagem. Mas se eu não conheço aqueles termos todos, se eu não consigo pensar aquilo tudo, eu não faço anamnese nem minha, nem de ninguém. Para saber onde que ela está indo para poder receitar uma floral ou mesmo um óleo essencial. Esse negócio de automedicação, só se a pessoa fosse realmente um filósofo iluminado, alguma coisa assim, porque tem que ter alguém dando feedback e uma pessoa, né, bem escolada, nesse sentido é escolada mesmo, é escolarizada mesmo, para poder ajudar aquela pessoa a identificar suas emoções. Tá? Então, quando vocês ficam preocupados com tudo que está na rede, veja, tudo que está na rede por causa de dinheiro. O YouTube é pseudo de graça, não tem de graça. Ali tem tudo pago. Você está usando como usuário, você está sendo vendido. Você está vendo anúncios, você está sendo manipulado, você está sendo domado, doutrinado. Então, cuidado com esse tal de graça também, tá? Então, tem que ter discernimento. E a espiritualidade, eu já tinha falado há uns 2 vídeos atrás, ou 3, não me lembro, mas que virou uma commodity. E cuidado, não é só uma commodity, como virou um produto e que está dentro de um marketing digital. E o que é um marketing? Principalmente o marketing digital. Ele trabalha com o que o marketing? Ele trabalha com o conceito de verdade, do boca a boca, do valor do produto? Não, nunca trabalhou. Você sem a Coca-Cola não gastava bilhões em marketing, porque é um produto nocivo. No início, inclusive, era ruim, agora podem melhorar. Água com açúcar, gás e um xarope viciante. No entanto, é bebido no mundo inteiro e vai continuar fazendo propaganda. Por quê? Porque tudo que se repete muito
dentro da cabeça das pessoas é bom. O que não é bom é menos. As pessoas não querem. Eu vou na massa. Então, isso chama-se gatilhos mentais. Ora, se eu uso gatilhos mentais, no caso, mentais emocionais, padrões de massificação, para vender um caminho da espiritualidade, eu preciso dizer o resto? O que isso significa? Qual foi o caminho que eu fiz? Foi esse? Havia propaganda? Vamos voltar lá atrás. Quem foi o primeiro a acabar com toda essa propaganda de espiritualidade? Quem foi que pegou o pau e quebrou? Foi o Cristo. Então, ter feira para vender... Porque vocês pensam que ali na porta do templo estavam vendendo só os passarinhos, né? Os carneirinhos e os passarinhos. Não! Vendia-se de tudo. Magia, né? Predigitação, tudo. Se vendia tudo. Adivinhação. Isso não é de agora. Isso é desde lá. Das civilizações. Em qualquer das civilizações tinha sempre uma feira louca dessa, onde tem uma religião única, tem sempre uma feira louca de muita gente vendendo muita coisa que não tem nada a ver. Então ele quebrou ali na frente do templo e disse para não fazer, né, aquela falácia, aqueles gatilhos, aquela venda, né? Aí você vem vindo e você começa a ver que em vários lugares sempre teve isso. Em vários momentos, na Idade Média, né? Em outros lugares também, feiras de espiritualidade, feiras religiosas, feiras da igreja, seja católica, seja protestante, feiras. É uma feira, gente, são produtos para ser vendido e estão sendo confundidos com a espiritualidade. É a água santa, é a pedra santa, é o bolo santo, é o cafezinho santo, fora as medalhinhas, as imagenzinhas e o escapulário, que todo mundo não pode esquecer de quando for enterrado, levar os papeizinhos, as indulgências, os escapulários, tudo que comprou, o terço, bota tudo lá no caixão e quando sai do caixão, né, como alma, leva tudo. Você fica assim, você está debochando. Gente, porque não tem outro termo. A pessoa, no século, na Idade Média, acreditar nisso, que não tinha estudo, não tinha saber, é uma coisa. Você acreditar num caminho de espiritualidade em que vai ter um Deus lá vendo-se esse terço, cadê o escapulário? Desceu, tá vendo? Sabia. Volta. Como que o cara vai voltar? Não vai, né? Já era. Já caiu. Cadê os papeizinhos da indulgência? Não trouxe? Não comprou? Você entende? Não tem como. É dessa forma mesmo. Isso é um teatro. É um teatro horrível. E quando eu era menina, nova, eu fui em feiras esotéricas. Mesma coisa. E como você não sabe, você está lá no galpão, né? A feira esotérica. O que é isso? O que é feira esotérica? É feira de espiritualidade. É o que diziam. E ainda dizem. E hoje a feira está na internet. Para não estimular a pandemia, para as pessoas não se poluírem. Agora vai tudo para a internet, compra tudo pela internet. Mas é uma feira. Eu, quando eu ia nas feiras naquele tempo, assim, década de 70, né? No Rio, era São Paulo, pelo menos na região sudeste tinha bastante. Você tinha tarô de tudo quanto é. Todo mundo era um tarólogo. Se você fosse em 3 tarólogos diferentes, eles iam ver coisas diferentes. Aí você falou, alguém está mentindo, né? Tem que ser no dado. Para saber quem está mentindo, quem está jogando mesmo, quem não está. Aí tinha runa, tinha um realejo, um cara que você botava moedinha, ele virava assim, tinha um macaquinho ali que dava para você, uma mensagem, igual o biscoito da sorte, né? Né? Aí tem, mas Cristina, isso é sincronicidade. Gente, pelo amor de Deus, não vamos baixar o nível da sincronicidade.
Existe sincronicidade, existe conexão, existe rede, mas isto não é nada. Então tinha de tudo. Tinha xamã de tudo, tinha mestre de tudo, tudo querendo o seu dinheiro que você comprasse aquilo. É igual qualquer feira, feira de carro, feira de informática, vendendo programa, vendendo isso, vendendo aquilo. Já fui feira de tudo. Feira é um lugar divertido para você ver o quanto que as pessoas se investem para fazer aquilo tudo, tudo do mesmo, às vezes nem muita coisa mentirosa. O que vale é a comida da feira. E pelo menos é comida. Você sabe que é cerveja, sabe que é refrigerante ou é suco, e sabe que é o sanduíche ou é a pizza. É real, pelo menos. E por isso que tem que ter sempre o lado da praça da alimentação, que é a única coisa concreta e real que você vai fazer ali na feira, com exceção das feiras do livro. Porque a feira de livro, você compra livro. Você vai lá e vê, o livro não é falso. Ele tem um texto, só que aí eu já saí com uma mala de livro da Bienal. Mala. Aqui. Parte da mala tá aqui. Mas é depois você sentar e falar assim, bom, até a próxima, né? 2 anos, né? Bienal. Eu vou ter que sentar e ler. Então eu fazia esquema. Como esquema? Eu tenho tanto tempo para acabar esse, tanto tempo para acabar esse, tanto tempo. Era assim. Quantas páginas por dia, quantas páginas por ano, por mês, por isso, por aquilo. Eu tenho que ler isso, tenho que escrever essa monografia, tenho que fazer aquilo. Então eu estudei. Então não tem essa coisa de, Cristina, você foi sortuda, que Deus deu a você esse dom. Que dom? O dom de estudar? O dom de ler? Ninguém mais tem? Só eu? Ah, o dom de sair do corpo. Olha, eu tô vendo tanta gente aí saindo do corpo. Só o canal do Carlos, desde 2017, ele só tá falando lá das EQM, sai do corpo, sai do corpo, sai do corpo. Então, não sou a única. Olha, o que eles fizeram com isso? O que eu fiz? E foi porque eu estava saindo do corpo que eu fui estudar e ter memória e fazer essas coisas. Eu poder também, como diz os outros lá, fazer pândega lá no astral, fazer bagunça no astral, presepada, né? Vamos fazer presepada no astral. Se eu quisesse, podia. Não é tudo que pode aqui, o que você pode aqui, você também vai poder lá. Só que não, tá? Não é todo lugar lá também que você vai sair fazendo presepada, que você vai encontrar uns seres meio esquisitos que não vão deixar você fazer presepada nenhuma. Inclusive, nas entrevistas do canal do Carlos, tem lá um carinha que ficou muito mal, que é o tal do Enio. Acho que ele vai ser lembrado pela rede, assim, o resto da vida, por causa daquela projeção que ele teve, né? EQM no caso, que ele é aquele guardião horroroso, metálico, duro, né? Ele não foi para um lugarzinho de luz, então ali você abra o olho e veja, poxa, e se eu estiver fazendo o mesmo que o Enio? E se eu acabar, né, morrendo e indo para o lugar que o Enio foi? Como eu ficaria? Uma outra também que estava lá, não vai, não queria sair do corpo, foi saída do corpo e daqui a pouco ela chega, estava lá diante de uma Cracolândia, tinha guardião extrafísico, ela estava fora do corpo. Quem foi empurrando ela de volta para o hospital, assistam lá. Se eu pudesse, botava até um short aqui, mas não dá. Foi empurrando e machucando ela, que ela não podia ver o que ela estava vendo para não divulgar. Que nenhum daqueles seres vivos que estavam usando a droga estavam sozinhos. Isto é muito mais revelador do que qualquer outra mentira que você vai buscar de caminho de espiritualidade. É de que nunca estamos sós. E se não estamos sós na droga, na bebedeira, na pornografia, por que estaríamos sós querendo fazer o bem e as pessoas ficam, estou sozinho, não tem ninguém comigo? Se você já viu isso, se você escuta o canal do Carlos está não sei quantas mil pessoas já, quantas mil, 10 mil, acho que é 14 mil, sei lá quantos mil já tem, de pessoas que assistem, tem que estar abrindo e rasgando para ver, não estamos sós. Ninguém, nenhum relato, nem que ele entrevistou, nem que ele está lendo, nem dos livros que você pode acessar, o cara diz assim, eu estava só. Não. Então por que você acredita que você está só?
E não é indo chorar na frente do espelho que você vai ver alguma coisa. Você deveria ver, tá chorando na frente do espelho, você quer saber quem sou eu. Na mesma hora vai aparecer, se você tiver mesmo uma intenção real, vai aparecer quem te ajuda. Abre o olho e veja. Repete esse exercício. Eu preciso saber quem sou eu se estou sozinha. Quero saber quem está comigo. Quem está comigo. Muita gente não vai fazer esse exercício, sabe por quê? Porque tem medo de saber quem é que está com ela. Esse é básico. Eu, hein, Cristina? E se eu abrir o olho e vi um bicho feio? Ué, você está mal acompanhado. Começa a fazer alguma coisa para modificar. Então, na hora que você vai fazer um caminho para espiritualidade, vamos definir então espiritualidade. Já falei que é um estado. Espiritualidade não é um caminho de um livro. Isso aqui ajuda a gente a pensar, a desconstruir uma religião, sabe, uma mitologia estreita, mentirosa, né? Porque as coisas têm que expandir e não reduzir. Então, eu vou trazer para vocês Spinoza, tá? Spinoza é filósofo, não é mestre de espiritualidade nenhuma, mas ele ajuda a pensar, como eu falei para vocês, Platão ajuda a pensar, e aí eu vou voltar lá no Platão, né? O Platão fala da caverna, né? Pegou Sócrates da caverna, já falei, a caverna tem diversos níveis, e veja, essa caverna hoje sofisticou. Antes eram alguns seres que você poderia dizer que estavam, né, manipulando os prisioneiros. E ninguém me respondeu. Eu fiz várias perguntas, não teve ninguém para chegar e falar assim: os prisioneiros somos nós, mas fomos presos por quem? Quem prendeu? Deus? Quem prendeu a humanidade concorrentes nessa caverna? Quem colocou eles voltados para dentro da caverna, de costas para a luz? Quem está manipulando essa entrada da caverna? Eu falei algumas respostas, mas vocês é como se tivesse entrado por aqui, saído por ali. Por quê? Porque o marketing digital diz para vocês que não é. O marketing digital é um que faz parte daqui. Eles estão falando aqui também. Esse marketing Polishop, gente. Eles também estão mostrando as sombras lá e vocês estão achando que o caminho espiritual é aquele, é aquele, é aquele, é aquele. E não é. E ainda tem a parte da humanidade que você pode dizer privilegiado porque está ali. Mas tem uma grande parte que está no fundo da caverna que sequer sabe que tem essa parte. É o pessoal que está nas trevas, obscurantismo mesmo. E tem. E tem esse tumulto aqui, essa feira na frente da porta da caverna. É uma feira de caixinhas, de estandes, né? É uma feira que não deixa você sair. Sabe aquele shopping que você entra e só entra, que para sair é difícil? Que todas as escadas rolantes dão para dentro? Isso é uma estratégia. Repara quando você entrar em shopping, em lugares de feira, se você não é sempre voltado para dentro. Para você não sair, para você não ver a luz do sol, para você não ver se está anoitecendo. Você está lá dentro, você fica lá dentro. Para ficar mais, para gastar mais, né? Então tudo tem estratégia, gatilho mental. De quem? De quem está manipulando aqui estudou a psicologia, ou seja, o comportamento de uma massa de pessoas que não pensa. Quanto mais eu tiro saber, mais essas pessoas não pensam, mais eu consigo manipular, e massa eu moldo. E eu moldo para quê? Para mim, para o meu prazer. Dinheiro, né? Manipulação, diversão, sei lá. Os motivos podem ser vários. E estão ali. E eu posso fazer um vídeo só de gatilho mental, até porque quem ensina o marketing digital ensina os gatilhos mentais, e ainda assim você vai cair. Por quê? Porque isso é uma determinação? O gatilho mental é uma essência minha? Não. Não, é porque eu permito, porque eu não estou pensando, porque eu não leio, porque eu não estudo, porque eu não faço esse esforço. O sacrifício que eu tenho que fazer é por mim mesmo. É o sacrificar o meu ego e sentar e estudar. Ai, o sol lá fora. Ai, o pessoal de moto. Ai, poxa. Ai, o pessoal tá indo comer fora. Ai, eu aqui lendo.
Poxa, todo mundo na praia, acabou, você não vai mais ler. Aí o baile da noite, aí aquela festa, aí eu queria ter ido no boliche. Você veio para cá para se divertir ou veio aqui para estudar? Daqui a pouco você não está nem conseguindo se divertir. Porque você fica preocupado tanto em se divertir, tanto em expandir, tanto em não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde, participar, ver, e você não faz o que você tem que fazer. Que é trabalhar por si mesmo. Porque, veja, todo mundo no parque, todo mundo brincando, e aí, qual é a ideologia? Você não se preocupa porque no final, eu não sei que final é esse, é o final da peça? É o final do mundo? É o final dessa raça? É o final dessa civilização? Vai vir ou uma nave e vai resgatar os bons. Que critério é esse, né? Mas os ruins também vão na nave. Que já disseram que os porões da nave também vão levar todo mundo. Então vai levar os bons e os ruins. Então, tanto faz. Se você for bom ou ruim, algum lugar na nave você vai ter. E aí ela vai sair do universo, outro lugar. Por quê? O que vai acontecer com esse planeta? Alguém vai tomar conta? Eu quero ficar. Eu opto por ficar aqui, porque se todo mundo sair, isso aqui vai virar um paraíso, já disse. Faz assim com a Terra, tira o ser humano, isso vira um paraíso, a gente começa de novo. Que nem Robinson Crusoe, vamos começar de novo, na ilha. Tá? Ou então, vai descer na nuvem, né, e vai arrebatar. Tem filme disso, gente, fazendo mó dramalhão. Mas não é um filme, não. São trocentos. Um monte. Antigamente na locadora você via, era uma pilha, né, de arrebatamentos. Arrebatamento, com corpo e tudo. Viu, fulano? Fulano foi. Foi para onde? Foi arrebatado, com corpo e tudo. Roupa, corpo. Sumiu. Né? Parece até Triângulo das Bermudas. Subiu. E a gente diz subiu, né? Essa ideia é divina, Deus está puxando as pessoas. E se desceu? E se alguém puxou para baixo? Por que não pode? Né? Entende? A minha cabeça, eu não tenho ideia, minha cabeça pensa, minha cabeça compara, minha cabeça, sabe, arruma as coisas para ver se procede. É só isso que eu faço. Então, isso não é um dom privilegiado de Deus, foi uma coisa que eu desenvolvi, porque, como eu já disse, eu nasci tão bocó quanto muita gente. Por quê? Porque eu acreditava. O que acontecia comigo, de eu ver, eu podia ficar me borrando. Muitas vezes me borrei de medo. Eu vi coisas feias, vi. Eu não vi só gentezinha bonita. Durante um bom período, eu falei para vocês que acabou os contatos lindos e maravilhosos e começaram contatos ruins. Para aprender, porque o nível baixou, porque eu tinha que estudar, não sei. Vocês podem dizer tudo isso junto. Porque eu estava junto com pessoas e conflitos e lugares que não eram muito legais, porque você está no meio da família não quer dizer que seja o seio do lugar mais maravilhoso do mundo, é só o conhecido, tá? É o inferno conhecido. Às vezes a família é isso, tá? Eu não tenho nenhum prurido em falar e desconstruir algumas coisas, não, tá? Então, estava muito denso e eu não tinha contatos tão bonitos, tão bons, tão legais, não. Teve contatos ruins, teve coisas ruins, teve muita dúvida, teve muito questionamento. E eu perguntei muitas vezes quem sou eu, de onde vim, para onde vou, por que não posso simplesmente ser? E a resposta dentro de mim ecoava, mas era dentro de mim, dizia sim, você pode. Como assim simplesmente ser? Eu não tenho que ter, fazer, acontecer? Não. Seja, aí é que tá. Mas quem sou eu? Como vou ser se não sei quem sou? E essa é a pergunta da espiritualidade. E eu vou fazer um caminho nesta direção. O que é fazer um caminho? Eu tenho que me movimentar. Fazer o caminho é deslocar-me dessa zona de conforto egóica, que eu estou ali assistindo e todo mundo me dando coisas prontas, para me movimentar na direção de alguma coisa, eliminando tudo isso que eu estou vendo em mim, que é da caixinha. A caixinha forma o teu ego. Teu ego pode ser de borracha, pode ser de ferro, pode ser um véu,
O que for de véu tá tranquilo, né? Mais fácil. Agora, o que for de borracha ou for de ferro, tá triste, né? Vai ser mais difícil de você sair. Mas você pode. Faz furinho, abre a janelinha, né? Começa a olhar, sai da caixa. Sair da caixa é sair deste sistema que hoje está repetindo para você: saia da caixa, mas pula para cá. Pula para o meu colo. Sair da caixa, sair, é pensar por si. Sair da caixa, sair desse cérebro condicionado, das suas emoções condicionadas. Né? Então, é o que eu disse, eu posso dizer todas as técnicas e vocês vão continuar caindo, porque tem que pensar com a própria cabeça. E isso é um movimento. Esse é o caminho da espiritualidade prática. Eu começar a eliminar uma série de coisas. E tem técnicas e práticas, porque algumas pessoas já fizeram o caminho através de algumas escolas muito, muito antigas e que deram resultado. Não são escolas novas que dão resultado, são escolas antigas que já provaram o resultado. As escolas novas estão tentando inventar a roda e não é garantia dessa roda sair redonda. Tá? A escola antiga já mostrou. Aqui, ó, faz isso que arredonda. Ah, ok. O outro fica inventando moda e o troço está quadrado, cheio de ponta. E ele está querendo que você diga que aquilo é uma roda. E não é. Não flui. Não circula. A sua energia tem que circular. Você tem que começar a se movimentar para um estado diferente de ser, que é a espiritualidade. Então, Platão estava lá, né, a caverna, tudo voltando, né? Por que volta, né? Ele diz que a pessoa saiu da caverna, né? A alegoria diz, né? O cara saiu da caverna, se iluminou, ele conseguiu se soltar e ele volta. Por que ele volta? Ele volta porque ele quer ser solidário com os outros e fica, nossa, eles não sabem. Só que algumas pessoas dizem que quem volta é o político. Político nunca vai voltar. O político está aqui já. O político está ajudando, está sustentando, aí, administrando o pessoal sabe? Do filtro aqui antes da caverna. Quem volta é o filósofo, porque a figura do filósofo, para o grego, era o buscador da verdade. Até então. Até Sócrates, Platão, era o buscador da verdade. Daí Sócrates brigar com Protágoras, que não tinha essa preocupação. Protágoras e Gorgias eram falaciosos, estavam usando o saber, a inteligência, o discurso para defender política, já naquela época, bem antes do Cristo. Então você é velho. Tem república, tem império, tem política. Nesse sentido, política da poli, gente. Quem idealiza a Grécia não entendeu a Grécia. A polis, tá, a cidade, já tinha divisões, facções, já tinha o pessoal que era latifundiário, já tinha o pessoal da nobreza, tinha um pessoal rico, comerciante, isso tinha gradações, que participavam lá da ágora, da discussão, no modelo de república, e que Sócrates foi contra, que Sócrates dizia que ele só apoiaria um rei que fosse filósofo. Ele disse, eu só apoio um rei que fosse filósofo. Por quê? Eu só apoio um rei, um governante, que tenha a verdade, que fale em nome da verdade. Como ele não tinha religião, ele não falava padre nem sacerdote, né? E pediram a ele um exemplo. Na época, era Ciro da Pérsia, que ele deu como um exemplo possível, não que também fosse fechado, mas aquele ele até, como ele tinha uma preocupação com a verdade, né, buscava alguma coisa mais concreta e não fazia essas alianças por questões de terra e dinheiro e ouro, né? Ele só confiava em Ciro. Talvez, se ele fosse viver lá com Ciro na Pérsia, ele visse. Não era bem assim. Não sabemos, né? Que a visão de Sócrates sobre né, da Pérsia sobre a Pérsia. É a visão de Sócrates. Sócrates, olhando de longe, Ciro, ele avaliou como se ele fosse um rei sábio, tá?
Tem que saber o que Sócrates pensava sobre isso. Então, quando esse filósofo, que é o buscador da verdade, é o que encontrou a luz, a verdade, entra de novo na caverna, ele acaba por ser morto, assassinado. Por quê? Porque quando ele começa a mostrar a verdade e a luz, olha o complô ali dentro, né? Complô do quem está controlando essa caverna, né? O pessoal que não gosta, a luz machuca, ou eu estou na minha zona de conforto, você está querendo me tirar daqui de dentro, e tudo isso. E ele não é nem rei, no sentido que a gente entende como governante, nem político. É o filósofo mesmo, no sentido do buscador da verdade. É o filósofo muito mais para o poeta, não os poetas de hoje, por favor. Poeta, no sentido grego, que era a voz do Aedo. O que é a voz do Aedo? É a voz da verdade, só que em forma de poesia. Era a voz da verdade. Esse é o poeta para o grego. Não essas poetagens aí, nada contra na parte artística, mas não para falar mentiras, né? Então, esse ser que volta, esse filósofo, se a gente fosse colocar hoje, estaria mais para o mestre, né? Que o pessoal já chama de guru, mas o mestre é alguém que fez o caminho, que chegou em algum patamar, né? Alcançou uma paz, uma felicidade, uma equanimidade de viver, a luz mesmo, aqui, não depois da morte, aqui. A gente faz o caminho da espiritualidade para sentir tudo isso aqui, para parar de fazer mimimi, para parar de ficar doente, para parar de ficar reclamando. E é o que eu não vejo nas caixinhas, mesmo na caixinha espírita, que é todo mundo sofredor. E que raio de espiritualidade é essa que tem que estar sofrendo, punindo, sofrendo, punindo? Aí o relato do EQM vai lá e fala assim: ninguém me julgou. Eu me julguei. Não foi Deus que me castigou. Eu que não aceitei. Eu é que não admiti. Eu quem? Eu quem? Ego? Provavelmente não. Eu, alma. Eu, o meu centro de luz, meu eu superior, e não gostei da minha experiência, do que eu fiz aqui. Eu me degradei, eu menti, eu enganei, eu passei por cima da liberdade dos outros, eu abusei, eu fiquei na minha zona de conforto, eu não trabalhei, eu roubei. Roubar não é só pegar no assalto, tá? Mas quando eu tomo tudo pelo qual eu não trabalhei e não há nenhum acordo, eu estou roubando, eu estou tirando do outro. E eu posso roubar também carinhos, atenções, manipular pessoas. Eu tive filhos e não cuidei. Eu tive uma casa e não cuidei. Eu tive meu emprego e não cuidei. Eu tive chances de estudar e fui me embebedar. E fui para a praia, e fui me divertir. Eu enganei a mim, a todos em volta, e sobretudo a mim. Esse é um processo doloroso demais. Para quem? Para o próprio ser, depois que passa. E os que têm chance de ter essa experiência antes de passar, sim, são abençoados com essa possibilidade. Mas muitos têm essa chance, deletam essa experiência e não querem saber. Alguns mudam, outros não. Alguns relatam uma experiência mais bonitinha, mais positiva, mas os relatos mais pesados não são falados. Quero crer que eles existem, sim, porque a gente, quando sai no astral, a gente percebe quem é vivo e quem não é. Estão tendo experiências, não relatam, estão em aprendizado e talvez mudem. E os que não vão mudar também é um problema dele, ele já sabe. Tá? Então, na hora que eu vou fazer um caminho para a espiritualidade, Sócrates revelou que eu posso aprender. Porque se é o filósofo que sai,
e ele que volta, né, com uma linguagem, ele vai ensinar. Então, é aquele que professa. Então, para Sócrates, aquele que volta a ser filósofo é um mestre também, porque a filosofia para Sócrates não era só ele sentar, ficar aqui, descobrir, né, que Deus é isso, Deus é uma unidade, ou a verdade é essa ou aquela, e eu guardar para mim. É mais ou menos o que eu estou fazendo, que outros estão fazendo, e vão falar. Só que se confunde com a feira socrática lá, a feira de Atenas, em que tinha um Sócrates, podia ter um Pitágoras, poderia ter, né, um outro mais sério, e tinha também um Protágoras, um Gorgias, ensinando, e ficava mais cheia a barraca, provavelmente, do cara, que era ensinando a persuasão. Olha o que eu comecei hoje falando. As técnicas de marketing, seja ele da televisão, da propaganda lá da revista, ou digital ainda é mais perigoso ainda, ele mexe muito mais com você do que já mexia os outros, que a imagem, o marketing digital é calcado em falácias e persuasão. Ele cria e o próprio vamos ver, doutrinador, aquele que ensina o marketing digital, ele fala: você tem que criar a necessidade e a escassez. Conceito de escassez. Você tem que criar a autoridade, você tem que criar a noção, porque são gatilhos mentais que vão levar você a vender seu produto. Ora, não é o produto que se vende por si, e sim os gatilhos mentais falsos que você cria como se fosse. Eu tenho que mostrar pelo marketing digital um processo em que eu, sabe, me descabelei, ou que eu era pobre, ou que eu era, não tinha ninguém. Eu tenho que ter um drama para identificar com a massa e falar, mas eu saí, hoje eu sou feliz, hoje eu sou rica, hoje eu tenho não sei o quê, hoje eu tenho beleza, hoje eu tenho dinheiro à beça. Aí eu, olha, ele conseguiu, ele era como eu e agora ele tá assim. Então, eles vão gerando gatilhos, você vai criando uma confiança, eles vão jogando aos poucos, diz que é de graça quando não é de graça, o de graça que não entrega nada, e ele diz não entregue nada, porque você tem que criar o conceito de escassez, e o conceito de escassez é: eu estou aqui ó, com produto, mas são poucas pessoas que vão merecer. E aí só no terceiro você vende. Aí é aquele tal do 6 dígitos ou 7 dígitos, aquelas palhaçada, né, que você vai vender na sua fórmula de lançamento para você alavancar, capitalizar, que é tudo que importa, não importa se você venda a espiritualidade ou o sapato mais macio do mundo ou até outras coisas das amigas lindas, tá? Então tudo está aí na rede, tudo junto e misturado. Você é responsável por escolher. Você já sabe desses gatilhos, você já escutou, você conhece o marketing polishop e o marketing digital, está escolhendo porque quer. Está pagando 4 mil, 5 mil em cursos e não paga 4 mil em livros. Não paga. Quem paga 4 mil, 5 mil num curso de constelação e não comprou um livro de Bert, nem do início, nem do fim do Bert, e se você botar tudo, vai dar uns 400, 500 reais, e você pagou 4 mil, o que você quer com isso? Eu não sei. Dinheiro não te falta. Você está usando mal. Está jogando no colo de uma pessoa ou de pessoas que estão te enganando, porque você poderia ir na livraria, ou na livraria virtual, na Amazon, Saraiva, qualquer lugar, na livraria da sua cidade, comprar. Nos sebos da cidade, das cidades aí grandes, estão cheios de livros para serem comprados. Mas eu não sei como eu vou fazer. Como não sabe? Se a pessoa que chegou nesse nível, ela
fez, ela leu e fez, que você não pode fazer o mesmo? Ah, porque eu quero fácil, eu já quero pronto. Aí eu posso fazer minha lasanha, ficar super gostosa, grandona, economizar, ou eu posso comprar ela congelada, cheia de problemas, e piquititinha, mas aí eu quero comprar várias, vai sair cara. Ou eu posso ir para o restaurante e lá tô passeando com minha lasanha, pronto, acabou. Mas eu paguei caro, caro, e aqui eu paguei menos, mas eu tive o trabalho. Mas não é melhor? Que não. Para eu jogar mais tempo fora? Então, vamos pensar a nossa realidade. Vamos pensar um pouco mais. E por que eu trouxe Spinoza, né? Spinoza, para muitos, é um filósofo, outros dizem que não é filósofo, ele é um pouco teólogo, não é bem teólogo, né? Mas ele era judeu. Como um judeu, ele tinha lá a sua crença, mas ele faz uma filosofia boa. E ele faz uma filosofia até o conceito de Deus, né? Que o Spinoza vai pensar metafisicamente. A metafísica é isso, estou pensando o transcendente, para além da física, né? E ele vai pensar contrário à ideia que está lá. Ele aprendeu lá no Talmud, ou mesmo, não sei se ele chegou a estudar Cabala, não tenho ideia, porque a Cabala começou, como eu falei para vocês, na Idade Média, né? A Cabala medieval é a Cabala judaica, né? Tem depois as evoluções dela, né? Na Idade Moderna, e Spinoza já está mais para a Idade Moderna, pode ter pego já a primeira versão ou a segunda, né? Da Cabala. Isso é outra coisa que vocês não estudam em Cabala. Vocês têm que saber a história da Cabala, como começou, porque ele fala assim, Cristiano, estou estudando Cabala. Eu pergunto qual? Como assim qual? Sim, qual? Qual? Nuriânica? Assídica? Medieval? Cristã? Islâmica? Isso só para falar no começo. Ai, não sei. Não perguntou para o seu professor? Não viu lá no produto que você estava comprando? Cabala não é uma coisa genérica, né? Então não está comprando nada. Tá comprando arremedos de cabala. Ave da vida, sefirotes, né? Meia dúzia de coisa, letrinha, tal, 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 faz assim, você vai ganhar dinheiro. Cabala para ganhar dinheiro, cabala para arranjar namorados, pelo amor de Deus. Então, Spinoza, ele vai falar de Deus ou natureza, porque na hora que você começa a ler, você começa a ter uma ideia de que esse Deus que ele está falando é um Deus muito mais próximo do panteísmo, não politeísmo, mas que é percebido em tudo. Então, Deus ou natureza, né? Para ele, se confunde, é a mesma coisa, né? Então, no livro 1 da Ética, ele trata da essência de Deus, demonstrando que nela há uma identidade absoluta com a existência e com a potência. Que eu falei para vocês que o existencialismo não tem nada de materialismo, nem é contrário ao caminho da espiritualidade. Heidegger não é, Hegel não é, como Spinoza não é. Quem não quer que isto seja um caminho de espiritualidade, que seja indícios, direções para você pensar e refletir no caminho da espiritualidade, é a galera da Caixa que diz que você tem que ler um texto, um único texto sagrado, que não explica nada, que não diz nada, que conta historinha, e que aí o padre, todo-poderoso, bispo, cardeal e papa, vai dizer para você como você vai acreditar, ou o que você tem que fazer. Aí ele vai encher você de dogmas, de rituais, e você não vai sair do lugar. Padre, estou sofrendo. Padre, não sei quem sou. Pastor, para onde nós vamos? Né? Por que ficamos doentes? Por que não posso ter saúde e felicidade? Né? Cardeal, bispo, grita, rabino. Eles não vão te responder. Eles vão pegar uma parte do texto lá deles.
é para ser assim, porque Deus quer. Porque foi assim? Porque esse mundo é o mundo das provações. Porque esse mundo é o mundo das punições. Porque esse mundo é o mundo das caixas que eles criaram. Mas não é. E quem descobre essa verdade, que sai, o filósofo, ele vai dizer para você que não é. Então, se ele diz que há uma identidade absoluta de Deus com a existência, eu tenho que prensar essa frase dele. Então, a existência é divina. Existência é isso aqui, gente. Ele não está falando de fora ainda daqui, não. É um pensamento metafísico porque ele está pensando uma energia chamada Deus. Sabe? Coisa que ninguém define, porque dizer Deus também não quer dizer nada. Então, uma identidade absoluta com a existência e com a potência. Então, todo o poder, todo esse poder desta existência é Deus. Deus é a substância, o ser que é a causa de si, que existe em si e por si. Então, para de tentar dizer que Deus quis isso, Deus quis aquilo, Deus ele se contraiu para se perceber. A última, além da inteligência artificial, sempre é os dois lados, né? O lado tecnológico, né? O pessoal da nave, né? Que diz que é uma inteligência artificial, que é a espiritualidade toda, assim, a romba de tecnologia. Nós temos tecnologias sofisticadíssimas em todos os planos desse universo, menos aqui na Terra. Aqui nós somos realmente um trocinho, né, nesse sistema solar, que estamos começando, engateando com a tecnologia. Enquanto não tivermos mais tecnologia, mais virtual, mais. A gente não está chegando perto do que existe nesse universo, porque Deus é a grande inteligência artificial, é a consciência que é uma inteligência artificial, está manipulando tudo, nós somos avatares dessa inteligência artificial. Nossa, eu nunca pensei que eu fosse viver para escutar tanta asnice coletiva. Sério mesmo. Eu imaginei um século XXI com mais informação, com mais critério, com mais estudo, e não isso. Sério mesmo. Às vezes eu fico assim, eu não acredito no que eu estou escutando ou no que eu estou lendo. Não acredito. Que as pessoas pensem realmente assim. Aí quando eu vou questionar, a pessoa fala, não, Cristina, é eles que dizem, é besteira, ou é brincadeira. Na hora H, a pessoa recua. Mas está lá acreditando naquela baboseira toda, porque é mais confortável, porque está tudo pronto. Mas tanto faz eu dizer este lado, como também o lado religioso dizer, como já escutei de mais de um padre ou rabino ou um teórico desse, dizer que Deus precisou, teve a necessidade de nos criar para se perceber e se identificar, porque ele não conseguia se ver, porque ele era tudo. Eu fico pensando nisso, assim, eu, formiga mesmo, uma formiga das miúdas, aquela miudinha mesmo que dá no açúcar, assim, bem miudinha. Não é nem uma saúva, não. Uma formiga olhando para o universo, que é infinito, que é imensurável, e dizendo o que Deus desejou, ou pensou, ou quis quando criou a formiga. Eu sou produto desse desejo insano, divino, e aí ele teve que se contrair para criar um buraco para que a luz dele vazasse e criasse então as esferas e tal, sabe? Como história, como uma poesia, uma metáfora, pode até ser, fica bonito, mas na essência não, eu me sinto mal. Eu me sinto mal. Fica bonito você ver, né, aquela luz vindo, né, e iluminando todo o universo escuro. Então Deus estava nas trevas, no campo escuro. A gente não consegue pensar. E para de querer pensar Deus. O caminho da espiritualidade é para si, não é para Deus.
É para você chegar mais próximo possível de algo superior dentro de você. De você se iluminar. De você ter paz. De você ter calma. De você fazer as pazes com essa na sua natureza. Pazes com o seu corpo. O seu corpo é assim, 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 mas ele pode melhorar porque ele é plástico também. Melhore a si. Melhore suas relações. Ame mais. Compreenda mais. Sinta mais. Para de tentar adivinhar e falar, aqui está o caminho de Deus, Deus pensou isso, Deus quer isso, Deus quer aquilo, Deus não quer nada. Deus não está nem te ouvindo. Se você coloca Deus nesse patamar. Porque, na verdade, Deus dentro de você, Deus, você é Deus. Você é Deus. A luz está em ti. Não precisa dizer nada. Nada. Ele já sabe tudo. Se todos os seres que estão do seu lado já estão careca de saber, lá vem ele de novo rezar pedindo aquela moto Harley Davidson, lá vem aquela outra de novo pedir o namorado ideal, a gente já está cansada de saber. Dá para vocês começarem a agradecer por tudo que você já tem? Quem sabe, ele já sabe que você é, sabe? Aquela mãe, aquele pai, poxa, meu filho grato, estudando, fazendo as coisas, eu sei que ele quer uma moto, então já vou dar para ele. Eu sei que ele quer, sei lá, aquela viagem para o Canadá, já vou dar. Porque ele é grato, porque ele faz as coisas, porque ele é feliz, sabe? Simples. Você não precisa ficar que nem um mendigo, pedinte, todos os dias. Ó, Senhor, por favor, eu preciso daquele dinheiro, daquele emprego, não sei o que, não sei o que lá, blá, blá, blá. E porque disseram que você não pode pedir só para você, você fala, dá ali pro vizinho ali aquela moto que ele pediu e um pouquinho de luz para mim. E oração repetitiva vai trazer. Aí assim, se você tem que rezar, né? O padre fala assim, você reza 2 Ave Marias ou 10 Ave Marias. Aí a pessoa fala, não, eu vou rezar 10. 10, ele falou para eu conseguir isso aqui. Como eu quero um casarão de 2 andares, com piscina, não sei o quê, eu vou rezar 1000. Então é uma chantagem, é uma troca. Eu rezo 1000, encho o saco de quem tá lá para me dar logo. Se 1000 não adiantar, vou rezar 2000. E é mecânica. É uma oração que não tem nada a ver com aquilo que você está pedindo, inclusive. Então, vamos sair dessa caixa. Então, Deus é a substância, ou seja, o ser que é a causa de si, que existe em si e por si, que é concebido em si e por si, e que é constituído por infinitos atributos, infinitos em seu gênero, e cada um deles exprimindo uma das qualidades infinitas da substância. Só com essa frase eu vou deixar vocês pensando, para a gente retomar. Eu vou abrir uma playlist especial de filosofia e espiritualidade. Mas filosofia mesmo não é só o texto lá da Índia, o texto hermético, é legal. Também fala, Livro dos Mortos, legal. Cabalhon já virou a fichinha, todo mundo já leu. Quem não conhece, até acho que a criancinha que acabou de nascer, fala para ela, Cabalhon, eu já sei qual é. Já sei esse livro. Já ficou comum na rede. E todo mundo repetindo a mesma coisa. Tem que ler em profundidade. E, sobretudo, aplicar. Porque uma coisa que é repetida, 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 repetida e não é aplicada, morre. Morre. Porque se esvazia. Se esvazia do conteúdo. Estou repetindo, repetindo, repetindo e se esvaziou. Isso aqui não está vazio de conteúdo. Eu posso esvaziar, outra técnica que o sistema faz é esse. Eu pego aqui, estão lendo Spinoza agora? Então vamos pegar as frases, vamos repetir no Facebook, no Instagram, em tudo quanto é lugar, até esvaziar o conteúdo daquilo. Embora não tenha conseguido adentrar o conteúdo. Então, copie. É do livro 1 da Ética de Spinoza. Só o início, quando ele está tentando definir Deus. O Deus dele está em tudo, é substância e criou a si mesmo. Nós é que não criamos a nós, mas podemos nos transformar, porque como semelhante, não iguais, nós somos semelhantes. Tá? Semelhantes, parece.
podemos criar. E somos criadores, como eu falei. Somos criadores, às vezes, de muita porcaria, porque criamos inconsciente. Como vamos criar consciente? Quando eu conter as minhas emoções, fizer uma limpeza e desenvolver o mental potente, forte mesmo, como um laser. Aí eu crio. E não disperso, né? Espalhado. Aí eu não crio nada, crio besteira, crio porcaria. Porque essa energia, essa frequência, atrai e cria coisas e seres, como eu já disse para vocês. Criamos nesse sentido, mas a nossa essência de quem somos, não nos criamos, foi criada. Eu sou criatura. Eu não sou criador, mas sou criador de outras coisas. Posso criar coisas boas ou ruins. Aí sou eu que tenho que saber o que estou criando. Tá? Então, eu vou continuar, né? Estou trazendo Platão sempre. Vou começar a trazer Leibniz, Spinoza, Hegel, no que foi interessante. Vou trazer essa filosofia. O filósofo é aquele que está buscando a verdade. Para a gente poder debastar um pouco este caminho, que é o quê? Tirar um pouco da caixa para eu ir. Porque, na verdade, não é isto aqui que é o caminho. Isso aqui é para debastar a caixa, tirar, você se libertar, porque a espiritualidade é prática. É você sentar, meditar no silêncio, meditar na vacuidade, meditar na luz. Isto é a prática. Se você fizer isso todo dia, 1 hora, você já vai estar fazendo grande coisa. Em silêncio. Nada de som. Nada. Só você, sua respiração e seu coração. Pensa na vacuidade, na luz, na paz. 1 hora todo dia. Em 30 dias você me conta. Tá? Isso é espiritualidade prática. Eu estou só debastando com esses vídeos, aula, para tirar os preconceitos, desconstruindo as ideias. Tá bom? Então, agradeço a atenção de todos e até o próximo vídeo. Se esse vídeo ressoa com você, dê o seu like, comente, faça sua pergunta e compartilhe. Assim poderemos alcançar um número maior de pessoas e ajudar o canal a crescer. Essa luz é para todos nós. Ajude-nos a iluminar essa rede.